Olá, seja bem-vindo ao canal do Gabarita Geoconcursos. Eu sou a professora Lívia Borducci, de Língua Portuguesa, e aqui a gente vai falar tudo o que você precisa saber para a prova da ABIN. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder nenhuma aula, nenhum encontro nosso para a gente discutir essa prova. E também inscreva-se no canal VIP do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, para você também receber material, receber as informações sobre o concurso, beleza? Nessa aula, a gente vai falar sobre a prova do agente de inteligência da ABIN. Então, na verdade, a gente vai falar no geral sobre essa prova e também vai falar sobre a prova de português especificamente. Então, olha lá, essa prova aí, a última vez que nós tivemos essa prova foi em 2018. Então, em cima dessa última prova, a gente está projetando a próxima que tá para sair, hein, gente? Fique esperto aí que logo, logo vai sair. A banca responsável é a banca do Sebrasp, que tem uma característica de provas, né? A gente tem uma questão em que nós vamos ter que analisar se ela está certa ou se ela está errada. A gente não vai ter A, B, C, D, né? Para escolher uma alternativa. Então, é uma característica própria dessa banca. E o nível de escolaridade para essa prova é de ensino médio, beleza? Bom, a estrutura geral da prova de língua portuguesa, né? Ela costuma ser dividida em dois grandes blocos de assuntos: questões de interpretação de texto e questões de gramática. Eu trouxe aqui, eu fiz um levantamento para a gente ter uma noção do peso desses blocos dentro da prova. Então, olha lá, em 2008, metade da prova foi de interpretação e metade de gramática. 2010, 60% de interpretação e 40% de gramática. E 2018, 55% de interpretação e 45% de gramática. Então, fica numa média, né? A gente tem aí um pouquinho só, que vai dar o quê? Uma questãozinha aí de interpretação a mais. Mas então a gente tem uma média de interpretação e gramática. Então a gente tem que ser muito bom nessas duas áreas da língua portuguesa, né? A gente não pode simplesmente deixar de lado, não me dou bem com a gramática, vou só trabalhar aqui, treinar a interpretação. Você vai estar só garantindo metade da tua prova de língua portuguesa. E a gente sabe que a gente tem que garantir o máximo de pontos para conseguir conquistar a nossa vaga. Então, os temas recorrentes aqui em interpretação de texto, né? O que a banca costuma pedir para os candidatos, né, nessa prova? Compreensão de textos de diferentes gêneros, então conseguir identificar os diferentes gêneros, diferentes tipos textuais, né? Se é um texto dissertativo, expositivo, narrativo, as características desses tipos de texto. Análise crítica de informações, então olha lá. Na análise crítica, você tem que se posicionar, né? Então, a gente exige do candidato que ele coloque aí as suas ideias, né? Uma análise subjetiva sobre os pontos que estão sendo analisados ali no texto. Identificação de ideias principais e secundárias, você conseguir identificar, né, qual é o assunto geral que trata o texto, o tema mais especificamente, aqueles assuntos secundários que vão aparecer ali no texto para ajudar a desenvolver a ideia central. Isso é muito importante quando a gente está falando de interpretação. Interpretação de metáforas e figuras de linguagem, aí a gente está falando, né, dos recursos expressivos da língua. Então, utilizar a linguagem em sentido figurado. Essa linguagem sai do sentido literal, né, que é o denotativo, aquele que a gente encontra lá no dicionário, e vai para um sentido figurado, com uma interpretação mais subjetiva também. Então, também temos esse tipo de questão de interpretação. E coesão e coerência textual, aqueles recursos necessários, né, para que o texto, para que a gente consiga perceber como as ideias são construídas e amarradas no texto para a gente chegar em uma determinada conclusão. Então, como ocorre a progressão de temas dentro desse texto, quais são os elementos, né, os tipos de coesão que nós temos aí, de fazer referência a um termo que já foi citado anteriormente, por exemplo. Então, tem elementos gramaticais envolvidos
aí também nesses recursos coesivos, aqui a gente acaba colocando algum elemento gramatical também envolvido na interpretação do texto. Então, nas últimas provas, o que a gente teve foram esses temas aqui que mais apareceram de interpretação. E de gramática? Gente, concordância verbal e nominal, regência, crase, esses assuntos caíram em todas as provas, tá? Então, são assuntos importantíssimos para a gente que está se preparando para essa prova da ABIN, beleza? Os outros também, tá? Só esses últimos 3 aqui, ó, colocação de termos na oração, vozes verbais e formação de palavras, que apareceram com um pouquinho menos de frequência, mas mesmo assim ficou em torno de 60%. Os outros 100% apareceram em todas as provas. Então, olha lá, pronomes, o uso dos pronomes, a referenciação, que está ligada lá com a coesão textual, colocação pronominal, né? Então, a posição de próclise, ênclise, mesóclise, né? Esses nomes esquisitos, mas desaba na prova, tá? Cai demais, aparece demais. Pontuação, aqui vai aparecer o uso de vírgula, mas também vai aparecer o uso de travessão, uso de outros sinais de pontuação, não apenas da vírgula. Análise sintática, aqui a gente está falando, né, de todos os elementos da sintaxe. Então, no período simples, sujeito, predicação verbal, objeto, complemento nominal, adjunto, todos esses termos de análise sintática e também, né, no período composto. Lembra oração subordinada substantiva, adjetiva, adverbial e oração coordenada. Então, esses assuntos de análise gramatical, de análise sintática, eles sempre aparecem, então a gente precisa saber. E emprego de tempos e modos verbais. Eu sempre falo para os meus alunos, verbo é o assunto mais importante que a gente tem que saber. Por quê? Isso daqui, ó, concordância verbal relacionada a verbo, regência verbal relacionada a verbo, crase relacionada à regência aqui verbal também, né? Pontuação, muitas vezes relacionado com oração. Para eu separar a oração, preciso saber verbo. Análise sintática, vários elementos aí são complementos, estão ligados ao verbo. E aí o emprego, de fato, dos tempos, né? Saber presente, pretérito, futuro. E os modos imperativo, subjuntivo, indicativo, como esses modos funcionam na construção do texto, do sentido do texto. Beleza? Então, esses assuntos aqui são aqueles que a gente precisa obrigatoriamente dominar para a prova. Não que os outros não sejam importantes, né? Mas esses aqui foram que apareceram com muita recorrência nas últimas provas. Então, vamos ver aqui algumas questões, né, que caíram na última prova de 2018. Então, a gente pode ver, eu trouxe o texto aqui, tá bem pequenininho, mas eu ampliei nos próximos slides. Eu trouxe o texto base, tá? E aí, olha só a questão. Julgue os itens seguintes relativos às ideias e aos aspectos linguísticos no texto. E aí, letras e números aí para o nome do texto, né? E nós temos 6, 7, 8, 9, 10. Cada um desses itens, a gente vai ter que analisar e dizer se ele está certo ou se ele está errado. Então, nessa banca, né, no Sebrasp, as questões aqui costumam aparecer dessa maneira. Então, a gente vai olhar para esse enunciado e vai dizer se ele está certo ou se ele está errado. Então, vamos lá para o primeiro. Olha lá, as orações de auxiliar o usuário, na linha 11. Então, aqui, ó, de auxiliar o usuário, na linha 11. E a tomar decisões de maneira mais fundamentada. A tomar decisões de maneira mais fundamentada. Exercem a função de complemento do nome objetivo. Então, ele quer saber se esses dois termos funcionam como complemento nominal, né? Complemento desse nome. Então, olha lá. Cabe à inteligência tratar fundamentalmente da produção de conhecimentos com o objetivo. Quem tem o objetivo de algo. Objetivo de quê? De auxiliar o usuário. Então, de auxiliar o usuário é um complemento desse nome, beleza? Essa parte aqui tá correta? Tá correta. Mas a gente tem mais um item a analisar. Objetivo específico de auxiliar o usuário.
Auxiliar quem? O usuário. A quê? A tomar decisões. Vejam que a tomar decisões de maneira mais fundamentada está relacionado ao verbo auxiliar. Então, a gente tem aqui um complemento nominal de auxiliar usuário, que está complementando o sentido de objetivo, e a tomar decisões de maneira mais fundamentada está complementando o sentido do verbo. Então, aqui ele é um objeto indireto, certo? Então, aí a gente tem funções sintáticas diferentes. Então, aqui esse item está errado, beleza? Então, a gente marcaria como errado, porque uma parte do enunciado não está de acordo com a gramática. Então, a gente só tem metade aí correto, beleza? Outro item. Os travessões que delimitam o trecho comunicações, transportes, tecnologia de informação, então são esses travessões aqui, ó. Comunicação, transportes, tecnologia de informação. Isolam uma oração interferente, tendo sido empregados para dar-lhe ênfase. O que é uma oração interferente? É uma oração intercalada, que a gente coloca ali no meio do período para trazer, pode ser para dar ênfase, para trazer uma explicação, uma informação mais detalhada. Gente, aqui tem uma palavrinha-chave nesse enunciado, que isola uma oração. Oração é um enunciado que gira ao redor de um verbo. Eu só tenho oração se eu tiver verbo, certo? Então, oração é tudo aquilo que está ligado, que gira, que se liga, que tem sentido junto com o verbo. É assim que a gente delimita a oração. Quando a gente olha para o que está aqui, entre parênteses, olha lá. A contra-inteligência tem como atribuições a produção de conhecimentos e a realização de ações voltadas à proteção de dados, conhecimentos e infraestruturas críticas. E ele vai explicar para a gente o que são infraestruturas críticas. Comunicações, transportes, tecnologias de informação. Cadê o verbo? Não tem verbo, isso daqui não é uma oração. Então, não tem como, mesmo que pode ser, até a gente, a questão de dar ênfase, ele está trazendo uma explicação de um termo anterior, tá? Tá funcionando como um aposto explicativo. Então, aqui, como eu não tenho verbo, eu não tenho oração, então também esse item aqui está errado. Não tem como funcionar como oração. Olha só, se a gente presta atenção no enunciado, né, e percebe que ali ele está pedindo oração, na hora que a gente bate o olho, vê que não tem o verbo, acabou. Eu não preciso nem analisar o restante do item. Eu já sei que ele está errado, porque eu preciso de verbo para ter oração. Mais um. Item 8. O sentido do texto seria prejudicado. Então, olha lá, ó, palavrinha importante, hein? O sentido do texto seria prejudicado, embora sua correção gramatical fosse preservada, caso a preposição presente na expressão contra ameaças, nessa expressão aqui, fosse substituída pela preposição de. Então, ele está pedindo para a gente substituir esse contra pela preposição de, beleza? Então, olha lá. O trabalho desenvolvido pela contra-inteligência tem foco na defesa contra ameaças, como a espionagem, a sabotagem, o vazamento de informações e o terrorismo. Então, quando eu tenho esse contra, essa preposição contra, foco na defesa contra ameaças. Então, eu vou impedir que ameaças aconteçam, certo? Eu vou me defender das ameaças, beleza? Agora, se eu trocar o contra pelo de, o trabalho desenvolvido pela contra-inteligência tem foco na defesa de ameaças. Se eu trocar o contra pelo de, o enunciado vai ficar ambíguo, porque eu posso entender também que eu estou defendendo as ameaças. Se a gente trocar ameaça por um nome próprio, vai ficar mais fácil de enxergar isso. Olha só. O trabalho desenvolvido pela contra-inteligência tem foco na defesa contra Maria.
Então, olha lá, eu estou me defendendo da Maria, certo? A defesa é contra a Maria. Agora, o trabalho desenvolvido pela contra-inteligência tem foco na defesa de Maria. Eu estou defendendo a Maria, percebem? Então, se eu trocar a preposição aqui, o de vai tornar essa oração ambígua, vai permitir uma leitura que é contrária, justamente contrária ao que está sendo solicitado. Então, olha lá, ele diz o seguinte, que o sentido do texto seria prejudicado. Seria prejudicado? Sim, porque vai ficar ambíguo, não vai trazer mais a ideia que eu quero, que eu preciso, que eu queria inicialmente. Embora a correção gramatical fosse preservada. Gramaticalmente, não teria problema eu trocar o contra pelo de, tá? Mas essa primeira parte aqui me diz, então, que de fato estaria prejudicado. Então, esse item aqui está correto. Se eu trocar as preposições, eu vou alterar o sentido e eu vou prejudicar a leitura do texto, a compreensão do sentido do texto. Item 9. O escopo do trabalho da inteligência se confunde com o da contra-inteligência, embora sejam duas facetas da atividade de inteligência. Então, olha lá, o escopo, o alvo, o objetivo do trabalho da inteligência se confunde com o da contra-inteligência. Será? Quando a gente olha para o texto, olha lá. A inteligência compreende ações de obtenção de dados associados à análise para a compreensão desses dados. A análise transforma os dados em cenário compreensível para o entendimento do passado, do presente e para a perspectiva como tende a se configurar o futuro. E a contra-inteligência? Faz a mesma coisa, tem o mesmo objetivo, o mesmo alvo que a inteligência? A contra-inteligência tem como atribuições a produção de conhecimentos e a realização de ações voltadas à proteção de dados, conhecimentos e infraestruturas críticas, comunicações, transportes e tecnologias. Então, a gente já viu aqui que a inteligência tem um objetivo, tem um alvo, tem um escopo. A contra-inteligência tem outro. Ambos são facetas da atividade da inteligência? Sim, está dentro da inteligência. Mas o escopo se confunde? Não. São objetivos, funções diferentes. Então, este item está errado. Veja que aqui a gente tem uma questão de interpretação. Simplesmente, e é um tipo de interpretação simples, porque a gente identificar uma informação explícita do texto. Então, essas informações estão dadas, a gente não tem que inferir, não tem que deduzir nada. É só a gente identificar. O que poderia ser um complicadorzinho aqui nessa questão seria se a gente não soubesse o significado de escopo. Aí a gente ficaria com dificuldade, né? Com um pouco de dúvida, porque eu não saberia o que eu ia procurar. Mas sabendo aí o significado de escopo, a gente consegue resolver tranquilamente essa questão. Item 10. No texto, predomina a tipologia textual expositiva. Então, predomina a tipologia textual expositiva, aquela que vai expor informações para a gente conseguir entender melhor o assunto, dado o seu objetivo comunicativo de transmitir ao leitor um conjunto de informações relativas às atividades desenvolvidas sob o rótulo de inteligência. Então, essa é uma questão de interpretação, beleza? Então, a gente vai ter que ler, interpretar o texto, ver se de fato, né, que o objetivo dele é transmitir um conjunto de informações e também analisar a estrutura do texto para ver o tipo textual, né, se é dissertativo, expositivo, dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, a gente pode ter os dois, se é um texto injuntivo, narrativo, então a gente vai ter que ler o texto para saber isso. A atividade de inteligência é o exercício de ações especializadas para obtenção e análise de dados, produção de conhecimentos e proteção de conhecimentos para o país. Inteligência e contra-inteligência são os dois ramos dessa atividade. Veja que está expondo informações para a gente. A inteligência compreende ações de obtenção de dados associados à análise para a compreensão desses dados.
A análise transforma os dados em cenário compreensível para o entendimento do passado, do presente e para a perspectiva de como tende a se configurar o futuro. Cabe à inteligência tratar fundamentalmente da produção de conhecimentos com o objetivo específico de auxiliar o usuário a tomar decisões de maneira mais fundamentada. Até agora só está dando informações para a gente entender aí o que é inteligência, e agora vai começar a trazer informações, expor informações para a gente entender o que é contra-inteligência. A contra-inteligência tem como atribuições a produção de conhecimentos e a realização de ações voltadas à proteção de dados, conhecimentos e infraestruturas críticas, comunicações, transportes, tecnologias de informação e outros ativos sensíveis e sigilosos de interesse do Estado e da sociedade. O trabalho desenvolvido pela contra-inteligência tem foco na defesa contra ameaças como a espionagem, a sabotagem, o vazamento de informações e o terrorismo, patrocinadas por instituições, grupos ou governos estrangeiros. Então vejam que o texto inteiro ele só está trazendo informações para a gente. Então o objetivo comunicativo dele é transmitir ao leitor um conjunto de informações relativas a atividades desenvolvidas sobre o rótulo de inteligência. O que é inteligência? O que é contra-inteligência? Por isso aqui a gente tem a predominância, essa palavra é importante, porque às vezes a gente tem também outros tipos textuais juntos, mas tem um que predomina, certo? Mas aqui, predominantemente, o texto, ele é um texto expositivo, ele não é argumentativo. Ele não está trazendo argumentos para tentar nos convencer de algo. Ele só está expondo informações sobre o que é inteligência e contra-inteligência. Portanto, esse item aqui está correto, beleza? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Então nós falamos um pouquinho sobre as características da prova aí, um pouquinho sobre as características da banca e sobre língua portuguesa. Então a gente resolveu esses exercícios e a gente viu que neles estão envolvidos todos aqueles tópicos do início da aula, que a gente falou de interpretação e de elementos gramaticais. Então teve aí pontuação, teve função sintática, além da interpretação. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para não perder nenhuma aula, que a gente vai trazer aqui informações valiosíssimas para a sua aprovação, beleza? Até a próxima!